Nessa aula nós vamos falar sobre a camada de ozônio. Ela se localiza, ela está próxima ali na região estratosférica, tá? Ela é, por definição, uma cobertura de ozônio que cobre a Terra, né? Ela está basicamente na estratosfera. E aí a gente pode caracterizar ela como sendo a camada que está localizada na estratosfera, uma altitude entre 15 e 35 quilômetros de altitude. Ela tem uma suficiente para proteger dos raios ultravioletas, né? Sem que essa camada, a vida terrestre, ela seria impossível de ocorrer, porque ela que permite o aquecimento aqui. Então, a função principal dessa camada é absorver a radiação ultravioleta de alta energia e proteger o DNA dos seres vivos, proteger ali nós, seres vivos, de um dano maior. A formação ela se dá através de algumas etapas. A primeira etapa, né, é a formação do oxigênio atômico. Nela a gente tem o oxigênio molecular, o O2, estando na presença dessa radiação, né, ultravioleta, você gera um radical de oxigênio. Esse radical ele vai reagir com os outros oxigênios. Radicais quer dizer que a quebra de ligação ali O, ela se deu no meio e você passa a ter um oxigênio com um elétron, tá? A formação do ozônio ela vai se dar através da reação entre o radical e o gás oxigênio, formando o O3. Na natureza, a gente tem uma decomposição, uma fotodecomposição natural, que é o ozônio na presença dos raios ultravioletas. Eles se decompõem, formam ali um equilíbrio e forma novamente o oxigênio e o radical livre. Essas três etapas elas estão em equilíbrio dinâmico e a gente vai tê-la ali acontecendo na estratosfera o tempo todo. O problema é quando a gente tem algumas substâncias como os CFCs. Eles destroem de forma antropogênica, né? Que é a extrusão a algumas substâncias, por exemplo, o CFC, ele é lançado na natureza e ele sobe até a estratosfera. A forte radiação ultravioleta, ela rompe as ligações carbono-cloro, que a gente tem representado aqui nessa estrutura, e forma radicais também, né? Nós vamos ter radicais livres. Esses radicais livres, eles começam a destruir a camada de ozônio, formando outros radicais livres e produzindo hidrogênio. E aí esses radicais eles reagem com radicais de oxigênio, formando gás cloro e oxigênio. Basicamente, então, nós vamos ter um processo ali de destruição da camada através dos radicais livres que a gente forma nesse meio. Cada radical livre de cloro destrói milhares de moléculas de ozônio, e esse efeito é chamado de um efeito catalítico. Por quê? Porque o cloro, ele inicialmente ele está aqui, né, sendo adicionado à reação e no final ele é produzido, ou seja, ele só acelera essa destruição da camada de ozônio. E aí a gente pode se perguntar por que o buraco na camada de ozônio é na Antártica? Isso ocorre devido a algumas questões, como o buraco ele ocorre ali devido ao inverno intenso, muito frio, às vezes menor que 80 graus, forma nuvens estratosféricas polares e aprisiona o cloro nessas nuvens, e aí você tem a liberação expositiva de radiação na primavera. O resultado é uma queda drástica naquela região do ozônio e, consequentemente, ali você tem uma maior quantidade de radiação chegando
na Terra. Com relação às consequências da destruição da camada de ozônio, nós podemos mencionar para a saúde o aumento de câncer de pele, melanomas e carcinomas, catarata, queimaduras solares, envelhecimento precoce da pele e a suspensão imunológica. Com relação ao meio ambiente, a gente pode citar os danos ao DNA das plantas, menores produtividade agrícola, impactos fitoplânctons dos oceanos e desbalanceamento das cadeias alimentares. Eu espero que essa aula tenha esclarecido para você o que é, de fato, a proteção da Terra ali, a camada de ozônio. Caso você tenha ficado alguma dúvida aí, né, peço que deixe essas dúvidas nos comentários,